Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperte o sininho para novas notificações. Esse vídeo faz parte da playlist Resumo de Livro. É a segunda parte do livro Introdução à Biblioteconomia, do autor Edson Neri da Fonseca. Vamos relembrar um pouquinho do livro, né? Ele é um livro que foi publicado em 2007, é uma segunda edição, e essa segunda edição saiu pela editora Briquet de Lemos. Ele possui 152 páginas, e aqui embaixo a gente tem a referência do livro. Se você quer mais informações sobre esse livro, está aqui na descrição do vídeo. Vamos para a estrutura do livro. Esse livro tem um prefácio à segunda edição, introdução e é dividido em 4 capítulos, como o livro, biblioteca, leitor, leitura, o bibliotecário. Além desses 4 capítulos, a gente tem um apêndice antológico de textos de escritores brasileiros e mais um índice, ok? Nessa parte desse vídeo, a gente vai falar sobre o capítulo O Livro, e a estrutura está dessa forma: a palavra livro, o livro como forma de vida humana, o livro como conflito, a base física do livro, o livro, sua autoria e seu conteúdo, o livro no Brasil, incunábulos brasileiros e o livro artístico. Então, vamos aí para o resumo desse capítulo. A palavra livro, né? Então, nessa parte, o autor coloca várias traduções do livro, né? Então, a gente tem aqui em português como livro, espanhol, libro e também em italiano, né? Livre em francês, com a raiz latina liber e libre, book em inglês, book em alemão, com a raiz gregas biblios e biblion. Além disso, ele vai dar algumas definições. Uma delas é sobre dicionário, que é a reunião de cadernos de papel contendo textos manuscritos e impressos. O livro, ele é uma obra científica, literária ou artística. E ainda o livro, ele pode conter várias derivações, como livreco, livrete, livrório e livrochada. O livro também pode ser usado no sentido figurado. Ele coloca lá, né, como a expressão o nosso livro da vida, né? Então, o livro aí tem vários significados. O livro como forma de vida humana. O que que ele fala nessa parte? Nessa parte, ele deixa claro que o livro ele não fica, né, apenas no seu formato, mas sim também no que ele tem lá dentro, né? Qual é o conteúdo desse livro? Então, essa parte sobre o livro de forma humana, forma de vida humana, é nesse sentido que ele coloca. Depois vai vir uma parte do livro que vai falar sobre o livro como conflito. Então, vai ter algumas partes históricas que ele vai colocando conforme ele vai escrevendo esse capítulo, né? Então, ele faz um apanhado desde a escrita, a primeira explosão demográfica no período paleolítico, como a gravação da escrita em pedra, né? Então, ele traz esse exemplo. Fala também da linguagem verbal articulada, que é lá datada em 3100 a.C. Vai falar um pouco também sobre o alfabeto, de 1700 a 1500 a.C. Também traz a segunda explosão demográfica, lá na Revolução Agrícola. E vai falar também que a estimativa do número de livros já existam aí no mundo mais de 50 milhões de livros publicados. Só que a gente tem que deixar bem claro e prestar bem atenção nessa questão de 50 milhões de livros publicados, que foi lá na época de 2007, onde o livro foi publicado. A gente já está em 2000, esse vídeo está sendo gravado, né? Em 2025. Então, provavelmente já não é mais 50 milhões, mas naquela época era mais ou menos essa estimativa. E também ele vai fazer uma reflexão de ter atenção com o que lê, pois os livros às vezes dizem tudo e às vezes eles dizem nada. A gente tem que saber interpretar, né, aquele conteúdo lá dentro do livro para ele dizer alguma coisa para gente, né, para prestar muita atenção no que lê, né? Ok, é isso.
Depois dessa parte de histórica, ele vai adentrar na base física do livro. Então, o que que vai ser abordado nessa parte aí do livro? O livro, como um produto industrial, precisa obedecer algumas normas técnicas, né? Ele não é publicado de qualquer forma, então ele precisa obedecer algumas normas técnicas. Com a questão do papel, fala-se do papel alcalino com vista à durabilidade, então papel alcalino que tenha durabilidade. E fala também da divisão de como era feito o livro no passado, que ele existia várias nomenclaturas, né? E foi deixando de ser usadas com as chegadas das máquinas, né? Então, quando teve essa questão de ter máquinas fazendo o livro, ele começou também a ter outras nomenclaturas. E a condição do material, né? Ele era composto de duas partes, a capa e o miolo, né? E a capa, ela tinha o quê? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta capa, as folhas de guarda, a coifa e o requife. Já o miolo o miolo era representado por folha e página. A folha, frente e verso. E a página é a parte de uma folha. A página, ela também era dividida em margens, né? Então, lá nas margens tinha o número de páginas, o nome do autor, o título da obra e as notas de rodapé. Já as folhas pré-textuais eram compostas por falsa folha de rosto, frontispício e sumário. As folhas textuais, o desenvolvimento do livro em si, né? E as folhas pós-textuais, compostas por apêndices, anexos, apensos, referências bibliográficas, índices e bibliografia. Já um pouquinho adentro desse capítulo, vai ter a parte de o livro, sua autoria e seu conteúdo, né? Então, o que que falava aqui? Se falava da concepção do livro e a sua própria textualização. Na concepção, seria a gestação e a formação explícita desse livro. Já a textualização seria a redação, a referenciação das citações, a datilografia, o contrato de edição, impressão e comercialização, né? Dá vida ao livro realmente. A autoria pode ser, né, de tantas pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, e dessas pessoas ela pode ser de autoria única ou compartilhada. A autoria compartilhada elas podem ser em obras de coautoria, que não indicam a contribuição de cada autor, ou obras em colaboração, que indicam a contribuição do autor. Já o conteúdo, ele pode ser literário, e nesse conteúdo literário ele pode ser didáticos, científicos, filosóficos, religiosos, literários, históricos, técnicos e artísticos. Na verdade, é o conteúdo de leitura. Eu falei literário, então eu vou repetir aqui. O conteúdo de leitura podem ser didáticos, científicos, filosóficos, religiosos, literários, históricos, técnicos e artísticos. Já os conteúdos de consulta ou referência são obras que facilitam o encontro de informações. Então, as enciclopédias, própria definição que a gente teve já nos slides passados, que foi o dicionário, bibliografias e almanacs. Já o livro no Brasil, se tem um pouquinho também dessa história nesse capítulo. E ele reforça que o berço, né, da literatura brasileira surgiu lá em Pernambuco, no estado de Pernambuco. Depois ele vai falar um pouquinho sobre incunábulos brasileiros, que o incunábulo, né? O que que é, né? Vem lá da palavra do latim incunabulum, que significa berço, começo, princípio. São aqueles livros que foram impressos antes de 1500, né? Então, os incunábulos.
O que acontece, né? Conta também nessa parte a história do Brasil e seus primeiros impressos até o início do século XIX, nessa parte aqui que vai abordar sobre incunábulos brasileiros aí no livro, ok? E depois ele vai falar sobre livro artístico. Então, nessa parte de livro artístico, ele vai falar um pouquinho dos históricos de vários artistas, poetas do século XX, vai falar das pessoas notáveis que contribuíram para a divulgação e as exposições, né, de livros, e enfim, né? E também finalizando, ele vai falar sobre bibliofilia, que é o quê, né? Que são os colecionadores de livros. Esse, essa primeira parte, que é o primeiro essa segunda parte, que é o primeiro capítulo, ele dá um amparado geral do que é o livro, né? Principalmente das informações do livro e um pouco ainda retratado o que seria o livro no Brasil. É um livro de uma leitura muito importante na área de biblioteconomia, para quem está começando, porque ele nos situa, né, a saber um pouquinho de cada coisa, né? Então a gente tem o livro agora, no próximo vídeo vai ser sobre bibliotecas e assim sucessivamente, conforme o sumário do livro. Gostou desse conteúdo? Qual é um outro livro que você quer ver aqui como resumo, no canal? A gente tenta fazer esse livro para você. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!